E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Edificando Conhecimento. Agora, a gente vai para o exemplo de aplicação número 2, que eu trouxe para a gente fechar com chave de ouro esse conteúdo de momento. E podemos partir para o próximo assunto. Então, aqui vai se proceder no mesmo esquema, tá? Eu procurei ser o mais detalhado, explicar o passo a passo de cada etapa da questão, beleza? Para que você consiga entender da melhor maneira possível. E olha só, tem também uma outra surpresa, ou um presente, já que a gente está no último vídeo deste conteúdo aqui de Momento de uma Força, eu deixei aqui na descrição, tá? Uma lista de exercícios e também uma lista de resolução dessa lista de exercícios, tá? Caso você baixe a primeira e sinta dificuldade em alguma questão, você pode baixar a segunda lista, que lá eu fiz também passo a passo, tá? Cada questão com vários comentários para que você entenda e feche todo esse pacote de Momento de uma Força com um ótimo aprendizado, beleza? Eu busquei fazer isso com muito carinho, de modo que você realmente aprenda, tá? Então, depois de assistir aqui a esse vídeo, no final, baixe essas duas listas e pratique o conhecimento adquirido aqui, beleza? Essa é a única forma de aprender. Perfeito? Então, vamos lá? Tá preparado? Preparada? Vamos embora começar? Então, vem comigo! Exemplo 2. Substitua o binário e a força mostrados na figura por uma força única equivalente aplicada à alavanca. Determine a distância do eixo ao ponto de aplicação dessa força equivalente. Essa daqui vai ser a figura da questão, tá? Que eu tenho aqui uma roda, tá? Um objeto circular e sobre ele está conectado essa alavanca, tá? Na alavanca está sendo aplicada uma força de 400 newtons para baixo e esse binário aqui, tá? De 200 newtons. Essa distância horizontal é 150 milímetros, essa distância inclinada 300 e o raio desse círculo aqui, ó, é 60 milímetros. E lembrando que o ângulo entre a reta horizontal e essa alavanca aqui, tá? É de 60 graus. Então, só para iniciarmos aqui, tá? Eu quero definir uma coisa com você. Estamos trabalhando aqui no plano bidimensional, certo? Vamos tratar aqui o que nós vamos conseguir enxergar mais facilmente, né? É um eixo Y e o eixo X. O eixo Z vai estar aqui, tá? Apenas na nossa imaginação, que ele tem essa direção aqui, tá? O sentido positivo dele cresce nessa direção e o sentido negativo ele cresce nesse sentido aqui, tá? Entrando para o plano do papel. Então, como já tínhamos feito também essa convenção na questão anterior, eu quero definir com você o seguinte. Essas duas simbologias aqui, tá? Que vai nos facilitar a compreensão e a representação aqui neste caso. Esse círculo com um xizinho, eu quero que você entenda que é como se você estivesse olhando aqui, ó, a bundinha, tá? A bundinha entre aspas, do vetor. Ou seja, ele estaria aqui, né? E o seu sentido estaria entrando no plano do papel, tá? Estaria entrando aqui, ó, para o papel. E esse outro círculo com a bolinha, eu queria que você entendesse que você estaria vendo aqui, no caso, a ponta da flecha, a ponta da setinha do vetor, tá? Ou seja, o vetor está aqui nessa direção e ele tem esse sentido aqui, ó, tendendo a entrar nos seus olhos, ok? Como se você estivesse vendo aqui, ó, a flechinha de frente. Perfeito? Entendido isso, feitas essas considerações, vamos prosseguir aqui com essa questão com calma, bem passo a passo, para que a gente possa entender ela por completo. Beleza? Então, qual vai ser o nosso objetivo aqui? Reduzir esse sistema força e binário para o ponto O, tá?
para a gente descobrir os efeitos. Perceba, os efeitos que essa força e esse binário imprime sobre essa alavanca, tá? Mas vamos reduzir tudo a esse ponto O aqui. Então vamos devagar. Nessa primeira figura, eu representei esse vetor, tá, de 400 N para baixo e o vetor binário. E essa distância aqui está entre cada uma dessas forças do vetor binário, que é 0,12 metros. Mas por que isso? Olha só, o raio aqui, ó, é 60 milímetros, né? Então, para eu descobrir o diâmetro, é 60 vezes 2, vai dar 120 milímetros. Transformando esse valor para metros, tá? Fica 0,12 metros. E o vetor força, eu procurei tratar ele aqui em termos de versores, que você vai ver que lá na frente, nos cálculos, isso vai nos auxiliar, tá? Porque isso daqui é a forma de representação desse vetor no plano cartesiano. Se você ainda não tem tanto domínio desse conteúdo, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, tá? Um vídeo do meu antigo canal que eu falo sobre versores. Caso você tenha dúvida, pode ir lá conferir e depois retorne para cá. Perfeito? Então, vamos continuar. O que eu fiz aqui? Eu apenas determinei o vetor momento deste binário aqui, tá? Então, para determinarmos a intensidade desse vetor momento, qual fórmula vamos utilizar? Essa daqui. A intensidade do vetor momento é igual à intensidade do vetor F vezes a distância D, que é uma distância perpendicular, né, entre cada um dos dois vetores. Então, a intensidade da força é 200 newtons e a distância entre eles é 0,12. Isso vai nos resultar em um valor de momento igual a 24, tá? Newton vezes metro, que está aqui. Vamos agora determinar a direção e o sentido deste vetor momento. Então, aplicando aqui a regra da mão direita, né? Vou coincidir os meus 4 primeiros dedos de modo que eles tendam a coincidir com o sentido desse vetor, né? E vou rotacionar até fazer com que os 4 dedos se coincidam com o sentido do outro vetor. Então, essa daqui, ó, é a tendência de rotação que esse binário de 200 newtons imprime em relação a esse ponto O, ok? Ele tende a rotacionar o ponto O no sentido horário. E qual vai ser a direção e o sentido do vetor momento? Se estendermos o nosso polegar, olha ele aqui embaixo, ó, está apontando para baixo, tá? E para baixo e nessa direção aqui, ó, tá? É a direção do eixo Z. Está apontando para baixo, ele está orientado no sentido contrário ao sentido positivo do eixo Z, tá? Então, olha só, a convenção que nós estamos adotando aqui é a seguinte: é como se o eixo Y crescesse aqui para cima, tá? O eixo X crescesse aqui para o lado e o eixo Z estaria aqui, ó, saindo do plano do papel. Perfeito? Então, para melhor representar isso, tá? Eu fiz essa miniatura aqui, tá? Dos eixos cartesianos. Então, ó, colocando a origem deles bem aqui, ó, seria mais ou menos essa representação. O eixo X estaria vindo para cá, o Y estaria vindo nessa direção aqui, né? E o eixo Z nessa direção aqui. Perfeito? Então, repetindo aqui, tá? No vetor momento deste binário, a sua direção vai estar na mesma direção que o eixo Z. E o seu sentido vai estar para baixo, tá? Se ele vai estar para baixo, é como se observássemos a bundinha do vetor, né? Olhando aqui de cima. Então, eu quero que você imagine aqui, ó, neste ponto O, tá? Que vai estar sendo aplicado um vetor que tem essa direção e esse sentido. Já que ele está na direção do eixo Z, eu coloquei aqui o vetor unitário K, tá? Dizendo que este vetor está sobre o eixo Z. E esse sinal de menos é em decorrência deste vetor estar orientado no sentido contrário ao sentido positivo do eixo Z. Perfeito? Então vamos continuar. E essa distância aqui, né, de 150 milímetros, eu transformei ela para metros e deixei ela aqui, porque nós vamos utilizar já já.
Então, qual vai ser o nosso próximo objetivo nesta etapa aqui? É transportar essa força aqui de 400 newtons, né, para esse ponto O. Porque, como eu falei para você, eu quero que todo esse conjunto de forças seja resumido, esteja aplicado neste ponto O, para nós sabermos os efeitos que esse conjunto de forças estão imprimindo em relação a esse corpo. Então, nós não podemos simplesmente pegar essa força de 400 newtons e trazer aqui para o ponto O. Por quê? Porque se nós fizermos isso, nós estaremos alterando o efeito que essa força aqui, ó, imprime ao corpo, certo? Então, para contornarmos essa situação, nós devemos aplicar a estratégia aprendida em algumas videoaulas passadas, tá? Que é a seguinte, ó, inicialmente a força está aqui, né? E para transportá-la para esse ponto aqui, nós precisamos adicionar a esse ponto um par de forças com a mesma direção, com a mesma intensidade, só que com sentidos opostos. Ok? Percebam, aqui nós já cumprimos o nosso objetivo, que era trazer essa força de 400 newtons para cá. Beleza, então eu vou tampar ela aqui, ó, porque já temos, né? Ela no ponto, aplicada no ponto O. Mas perceba que restou-se um outro binário, né? Pois possuem a mesma direção, a mesma intensidade, só que com sentidos opostos. Então nós queremos determinar o vetor binário, ou seja, o vetor que consegue substituir esse binário aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque o vetor binário, ele é apenas um vetor. E um vetor fica mais fácil de trabalharmos do que esses dois vetores aqui, né? Ele simplifica mais a nossa situação. E como é que vamos fazer para definir a sua intensidade, direção e sentido? É o mesmo procedimento que a gente faz para descobrir a intensidade, direção e o sentido do vetor momento de um determinado binário. Vamos com calma. Primeiro a intensidade. A intensidade dele vai ser dada por módulo de F é igual a, quer dizer, a intensidade do vetor binário ou vetor momento, né? Vai ser a intensidade do vetor F vezes a distância D. Essa distância que é perpendicular entre essas duas forças, né? A intensidade da força é 400 newtons. E a distância entre essas duas forças é 0,15 metros. Fazendo essa multiplicação, nós vamos chegar no valor de 60 newton vezes metro. Perfeito? Essa é a intensidade do vetor binário. Eu coloquei aqui, ó. Ó, está aqui, ó, 60. Vamos determinar a direção e o sentido desse vetor binário. Então vamos aplicar aqui a regra da mão direita, né? A regra da mão direita nos mostra que o vetor, o polegar, né, está apontado para baixo. Então, novamente, este vetor vai estar sobre o eixo Z, tá? E ele vai estar orientado aqui, ó, para o interior do papel. Então, eu quero que você entenda de novo que esse vetor aqui, ó, o vetor binário, ele vai ter esse sentido, ó, novamente, tá? Sendo aplicado bem aqui, ó, no ponto O, como se nós observássemos a bundinha do vetor entrando no plano do papel, ok? E qual vai ser a tendência de rotação que esse vetor binário, ou que esse binário, imprime ao nosso corpo rígido? Vai ser nesse sentido aqui, né? O sentido horário, que é justamente esse que eu coloquei aqui, ó. Perfeito? Então, resumindo as informações, a intensidade do vetor binário é 60 newton vezes metro. Eu coloquei aqui. Ele está disposto, a sua direção é a mesma direção que o eixo Z. Se ele está disposto sobre o eixo Z, adicionei aqui a ele um vetor unitário K, tá? E já que o vetor está com seu sentido contrário ao sentido positivo do eixo Z, eu coloquei aqui um sinal de menos. Então, vamos entender aqui o que nos restou. Aquela força, né, de 400 newtons que conseguimos já transportar para esse ponto O, coloquei aqui.
aquele vetor momento, né? Ou você pode entender também como vetor binário que está atuando sobre este ponto, que eu repeti ele aqui, e também sobre este ponto está atuando um outro vetor binário, que tende a rotacionar o objeto em torno do ponto O no sentido horário, e ele possui intensidade de 60 newton vezes metro. Perceba que aqui nós temos dois vetores binários, vamos representar por esse termo, sendo aplicados nesse ponto O. Esse aqui, né, de intensidade 60 newton vezes metro que eu representei por esse símbolo, que eu já expliquei anteriormente, e vai ter o outro vetor binário que também vai estar aplicado aqui sobre o ponto O, que tem essa intensidade, tá? Então no ponto O vai ter outro vetor com essa mesma direção e sentido, tá? Se eu tenho dois vetores com a mesma direção e com o mesmo sentido, eu posso somá-los, né? Somar suas intensidades. E é o que eu fiz. Eu somei esse vetor binário com esse vetor binário e me resultou em um vetor binário resultante, né? De menos 84K newton vezes metro, que também vai rotacionar esse objeto no sentido horário, né? Então pronto, chegamos na situação em que queríamos, que reduzimos todo esse sistema de forças aqui, reduzimos eles a um ponto, e com isso nós conseguimos identificar os efeitos que esse conjunto aplicam sobre esse corpo, sobre esse corpo por completo, tá? Então esse conjunto de forças tende a puxar esse objeto para baixo, tá? Com a intensidade de 400 newtons. E também tende a rotacionar o objeto em torno do ponto O com um vetor momento de intensidade 84 newton vezes metro e tende a rotacionar essa alavanca ou esse ponto O no sentido horário. E lembrando, o que a questão está nos pedindo? Para transformarmos, né, esse sistema de forças que nós, um passo a passo, vimos que ele se reduz a essa situação, né? Então, substituir esse sistema de forças por uma força única, equivalente a aplicado à alavanca. E também está nos pedindo para determinarmos a distância do ponto O até o ponto de aplicação dessa força única equivalente. Então, para isso, nós devemos fazer o seguinte, que na nova situação, essa força única equivalente produza os mesmos efeitos que esse conjunto de forças, tá? Esse conjunto de força e momento. Devemos respeitar essa condição, é base, tá? Lembrando, só repetindo mais uma vez para reforçar essa informação. Essa situação aqui, você acompanhou passo a passo. Nós apenas manipulamos aqui vetorialmente, tá? Algumas informações dela. E vimos que essa situação é a mesma coisa que essa, tá? Nós não mudamos em nada. Os efeitos que atuam sobre esse corpo se permanecem inalterados, tá? Então, a nova situação, ou seja, com a força única equivalente aplicada sobre a alavanca, deve ter também os mesmos efeitos que essa alavanca aqui está sendo submetida, né? Ou seja, ela deve ser puxada para baixo com uma intensidade de 400 newtons e também deve ser aplicada no ponto O um vetor momento de intensidade 84 newton vezes metro e orientado no sentido horário. Perfeito? Então, espero que sim. Eu estou sendo aqui o mais minucioso possível para que você realmente entenda, tá? Essa questão. Então, você concorda comigo que para que a nova situação respeite essa condição aqui, essa primeira condição, que o corpo deve ser puxado para baixo com uma força de 400 newtons, né? Você concorda comigo que sobre a alavanca também deve ser, nessa nova situação, tá? Também deve ser aplicada uma força de 400 newtons para baixo? Sim, né? Perfeito. No final, caso você não tenha entendido aqui, eu vou explicar melhor, tá? E a que distância do ponto O deve ser aplicada essa força para que ela produza o mesmo momento de menos 84K newton vezes metro?
Então, eu representei por esse vetor posição, tá? Do vetor posição do ponto C em relação ao ponto O, para sabermos a que distância do eixo deve ser aplicada uma força de menos 400 newtons, de 400 newtons, para que ela gere o mesmo momento em relação ao ponto O, que é essa situação aqui anterior. Ok? E lembrando, a alavanca ela tem uma inclinação de 60 graus em relação à horizontal. Então, para determinarmos essa distância aqui, né, nós vamos recorrer àquela equação, que o vetor momento é igual ao vetor posição vezes o vetor F. Então, o vetor momento, tá, em termos de versores aqui, ele é dado aqui, ó, por menos 84K. Eu substituí ele aqui. E o vetor posição, ele é justamente esse vetor aqui, ó, OC. Vetor posição do ponto C em relação ao ponto O. E o vetor F, ele é o vetor menos 400J. Substituí aqui. Agora, o que eu fiz desse passo para cá? Eu vou decompor esse vetor OC nas suas componentes horizontal e vertical, tá? Como eu representei aqui, ó, tá? Sua componente horizontal e vertical. Então, aplicando as relações trigonométricas, tá? De seno e cosseno, nós determinamos aqui, ó, que a sua componente em x tem essa intensidade. Intensidade do vetor OC vezes o cosseno de 60. Já que ela está sobre o eixo x, né? Ela é acompanhada do vetor unitário y. E já que ela está no mesmo sentido que o sentido positivo do eixo x, ela tem um sinal positivo. E essa daqui, ó, é a sua componente em y, que tem intensidade do vetor OC vezes o seno de 60. E já que está disposto sobre o eixo x, né, acompanhado do vetor unitário j. O seu sentido acompanha o mesmo sentido que o sentido positivo do eixo y. Portanto, o sinal aqui dessa componente é positivo, tá? E aqui, como faltou espaço, eu só repeti o menos 400J aqui embaixo. Então, dessa etapa para cá, o que eu fiz? Apliquei a propriedade distributiva, né? Então, ficou esse termo aqui vezes o menos 400J, que eu apenas repeti, tá? E como é que vai ficar esse termo vezes esse? Perceba, ele vai dar zero. Mas por quê? Relembrando aquela propriedade do produto vetorial, tá? Que para determinarmos a intensidade de um vetor, o qual o mesmo é o resultado de um produto vetorial entre outros dois vetores, ou seja, P e Q, por exemplo. Então, a intensidade desse vetor V é dado por essa fórmula. Se você ainda não viu ela, ou não se lembra muito bem dessa fórmula, eu vou deixar aqui também aqui em cima um card numa videoaula do meu antigo canal para que você confira melhor essa propriedade aqui. Beleza? Bom, então, qual vai ser o produto vetorial efetuado aqui, ó? Lembrando, estamos trabalhando com esse termo aqui multiplicado por esse termo. Quais são os vetores nesse caso? J e J. O J, ele é um vetor unitário, ou seja, tem módulo igual a 1. Então, aplicando essa fórmula aqui, né, a intensidade do vetor J é 1. E a intensidade do outro vetor J é 1. E θ é o menor ângulo formado entre esses dois vetores, tá? O vetor J, ele está disposto sobre o eixo Y, né? Então, ó, ele tem essa direção e esse sentido. E o outro vetor J também vai ter essa mesma direção e esse mesmo sentido. Você consegue perceber que um vetor está sobrepondo o outro. Com isso, nós percebemos que não há nenhuma angulação entre esses dois vetores, ou seja, o θ é igual a zero. E o seno de θ, o seno de zero no caso, perdão, é zero. Então, 0 vezes 1 vezes 1 é zero. Então, J vezes J é zero. 0 vezes menos 400 vezes seno de 60 vezes a intensidade do vetor OC é zero. Por isso que eu não coloquei aqui, tá? A outra expressão, porque é zero. É como se tivesse aqui, ó, mais zero. Que é um fator neutro, né? Então, não preciso representá-lo.
Então, continuando. Repetir aqui apenas o menos 84K, né? E o que eu fiz? Peguei esse cosseno de 60 e multipliquei por menos 400, que me resultou em menos 200. Repeti a intensidade do vetor AC, e o produto vetorial entre o vetor I e o vetor J é justamente o vetor K, tá? Isso aqui eu também explico nessa videoaula no card. Então, temos aqui uma igualdade. Menos 84K deve ser igual a esse termo. Percebe-se que o K ele está em ambos os lados. Então, para que essa igualdade aconteça, é necessário que o menos 84 seja igual à intensidade do vetor AC vezes menos 200, né? Isolando a intensidade do vetor AC, que é o que nós queremos, e passando esse termo aqui para o outro lado dividindo, nós vamos chegar no resultado igual a 0,42 metros, ou 420 milímetros. Então, nós acabamos de determinar aqui a intensidade do vetor AC, que é essa força de menos 400 newton deve estar aplicada a uma distância de 420 milímetros em relação ao ponto O, para que essa força gere aquele mesmo momento, né, de menos 84 newton vezes metro, e que rotacione essa barra também no sentido horário, como nessa situação. Então, para termos a prova real, vamos ver se essa nova situação aqui realmente corresponde a essa situação, tá? Então, nessa nova situação, nós substituímos todo aquele sistema de forças, né? Ou seja, aquela força de 400 newtons e esse binário, a apenas uma força única equivalente aplicada à alavanca, que está sendo representado por essa força de menos 400J, tá? E que ela está aplicada a 0,42 metros do ponto O. Então, vamos transportar essa força para esse ponto aqui. Como é que vamos fazer então? Tenho aqui a força de menos 400, né? Menos 400J. E eu vou repetir aqui, vou adicionar aqui no caso, aquele par de forças com a mesma direção, com a mesma intensidade, só que com sentidos opostos. Então, aqui 400 newton e aqui menos 400 newtons, tá? Atingimos o nosso objetivo, que era o quê? Transportar essa força para cá, que é justamente essa. E podemos substituir esse binário aqui, né, por um vetor binário, que vai ter a seguinte intensidade, ó, que é dado por essa fórmula aqui, como já vimos anteriormente, tá? D. Então, a intensidade do vetor F vai ser 400. E o Dzinho, qual é essa distância aqui, ó, entre essas duas forças? Essa distância perpendicular. Nós conseguimos obter ela se pegarmos esse triângulo aqui, ó. Ó. Esse triângulo aqui, tem 90 graus aqui, né? Ó, é esse triângulo aqui que eu estou representando, que tem como hipotenusa 0,42 metros e um ângulo aqui de 60 graus, né? Aplicando aqui as relações trigonométricas, nós conseguimos chegar neste valor aqui, ó, Azinho, que ele é igual a 0,21 metros. Perfeito? Então, ó, 0,21 metros. E, efetuando essa operação, vamos chegar no valor de 84 newton vezes metro, que é justamente a intensidade, né, daquele vetor momento aqui, ó, nessa situação, tá? Então, olha só. Vamos descobrir a direção e o sentido agora deste vetor binário, tá? Então, aplicando a regra da mão direita, nós observamos que o polegar está para dentro, né? Então, deixa eu apagar aqui esse binário agora. Nós vamos substituir ele pelo vetor binário, né? Está apontado para dentro, ou seja, no eixo, está disposto sobre o eixo Z. Então, ele vai ser representado por esse círculo com um xizinho, que é como se estivéssemos observando a bundinha do vetor, né? Entrando para dentro do papel. E qual vai ser a sua intensidade, né? 84 newton
deixa eu só... Aqui. 84 newton vezes metro. Novamente, recorrendo aqui à regra da mão direita, né? Ele tende a rotacionar o corpo no sentido horário. Está aqui. E para representar esse vetor aqui, né? Já que esse vetor está disposto com um sentido contrário ao sentido positivo do eixo Z, é adicionado um valor de menos aqui na frente. E esse vetor está orientado na direção do eixo Z. Então é adicionado a ele esse vetor unitário K. Perfeito? E se você observar, essa situação é justamente igual a essa situação aqui, ó, com a mesma força de 400 newtons apontado para baixo, com um vetor momento de menos 84, né, K newton vezes metro, rotacionando esse corpo em relação ao ponto O no sentido horário, né? Então, realmente, essa situação aqui, ó, com o vetor força de 400 newtons aplicado a 0,42 metros em relação ao ponto O, vai produzir os mesmos efeitos que vimos anteriormente sobre o corpo rígido, ok? Bom, eu sei que essa videoaula ela pode ter ficado mais longa, mas é porque eu quero enfatizar muito bem isso, de você entender o passo a passo de como deve se fazer para resolver questões desse jeito, ok? Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que você tenha gostado muito desta aula, porque esse tipo de videoaula dá muito trabalho para se fazer, tá? Então, eu te peço, contribua aqui com o canal de alguma forma para que nós consigamos alcançar o maior número possível de estudantes. Então, manda aqui o seu joinha, deixa aqui, ó, clica aqui em curtir, compartilhe esse vídeo com o seu amigo ou com sua amiga que você sabe que tem mais dificuldade nesse tipo de assunto ou até mesmo nessa matéria. Também se inscreva aqui no canal, a inscrição é gratuita, ative o sininho das notificações para que toda vez que sair vídeo novo, você seja notificado. E também me siga e siga o meu editor, o Arthur, lá no Instagram. O link para os perfis está aqui, ó, embaixo na descrição, é só clicar e acessar lá, tá? Porque essa é uma outra ferramenta que você tem para não perder de jeito nenhum qualquer conteúdo aqui do canal, ok? Então, lança aqui nos comentários, eu quero saber o que você está achando dos vídeos. Está sendo útil? Estão te ajudando? Tirando suas dúvidas? E você, tem alguma dúvida? Então, manda aqui que a gente vai estar lendo e sempre que possível vamos estar respondendo cada um. Beleza? Bom, então era isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima. Conta comigo nessa jornada.